Vamos a um segundo exemplo. Vamos projetar um conversor de binário para Gray. Então, meu conversor de binário para Gray tem como entrada um dado binário, representado pelas entradas B3, B2, B1 e B0, e gera o equivalente Gray daquela entrada, que está representada aí pelos bits G3, G2, G1 e G0. Para fazer o projeto desse conversor de binário para Gray, o que a gente vai fazer simplesmente é elaborar a tabela da verdade que relaciona o dado binário com o equivalente Gray dele. Então vamos elaborar essa tabela da verdade. Como é que eu obtenho a minha saída equivalente Gray ao meu dado binário de entrada? Para isso, eu vou utilizar a propriedade de reflexibilidade do código Gray. A gente viu essa propriedade de reflexibilidade quando a gente estava estudando o código Gray, mas vamos aqui repetir também para elaborar essa tabela da verdade. Vou começar com o meu bit G0. Então eu vou colocar em G0 na primeira linha ele valendo 0 e na segunda linha ele valendo 1. Para elaborar a terceira linha, o que eu faço? Eu aplico a propriedade da reflexibilidade do código Gray. O que a reflexibilidade diz? Que neste caso, para elaborar as próximas linhas, eu vou ler o código Gray da forma inversa, ou seja, primeiro 1 e depois o 0. Então, neste caso, na terceira linha nós temos o 1, e na quarta linha nós temos o 0. E o que eu vou fazer agora para elaborar a quinta linha? Leio as duas linhas anteriores de forma inversa. Então, na quinta linha nós temos 0, na sexta linha nós temos 1. E eu vou seguindo isso nas próximas linhas. Então, na sétima linha eu tenho 1, na oitava linha eu tenho 0. Na nona linha eu tenho 0, na décima linha eu tenho 1. E assim por diante. Depois eu tenho 1, 0, 0, 1 e 1, 0. Muito bem, elaborei a coluna para G0. O que eu vou fazer agora? Elaborar a coluna para G1. Nesse caso, para elaborar a coluna de G1, o procedimento que eu sigo é exatamente o mesmo. Só que sempre lembrando que G1, no caso, ele muda a cada duas linhas. Então, eu começo nas duas primeiras linhas, G1 valendo 0. Nas próximas duas linhas, G1 vale 1. E agora o que eu faço? Aplico a reflexibilidade do código Gray. Então, nas duas próximas linhas, G1 vale 1. E nas duas linhas seguintes, G1 vale 0. Aplica a propriedade da reflexibilidade do código Gray de novo. Então, nas duas próximas linhas, G1 vale 0. E nas duas próximas linhas, G1 vale 1. E por fim, aplico a propriedade da reflexibilidade mais uma vez. Então, nas duas próximas linhas, G1 vale 1. E nas duas próximas linhas, G1 vale 0. Para elaborar G2, siga a mesma ideia. No caso, G2 muda 4 linhas. Então, nas 4 primeiras linhas, G2 vale 0. E nas 4 linhas seguintes, G2 vale 1. Vou agora aplicar a reflexibilidade do meu código Gray. Então, nas 4 linhas seguintes, G2 vale 1. E nas 4 últimas linhas, G2 vale 0. E por fim, para elaborar G3, eu sigo a mesma propriedade, sempre lembrando que G3 muda a cada 8 linhas. Então, nas 8 primeiras linhas, G3 vale 0, e nas 8 linhas seguintes, G3 vale 1. Veja que nesse caso eu não precisei aplicar a propriedade da reflexibilidade, porque eu já preenchi todas as linhas da minha tabela da verdade. Então, aí no slide, eu tenho minha tabela da verdade que relaciona as entradas com as saídas. O que eu vou fazer agora? Projetar a expressão lógica de G3, G2, G1 e G0 em função de B3, B2, B1 e B0. Então, para G3, nós podemos elaborar este mapa de Carnot e, analisando este mapa de Carnot, a expressão lógica para G3 consiste apenas na expressão desse grande agrupamento destacado em vermelho. Nesse caso, a expressão lógica para G3 vai ser igual a B3. Para G2, nós temos este mapa de Carnot. Então, a expressão lógica para G2 pode ser obtida analisando-se que eu tenho esse agrupamento destacado em vermelho, cuja expressão lógica é B3 negado B2. E nós temos esse segundo agrupamento destacado em azul, cuja expressão lógica é B3 B2 negado. Sempre lembrando que B3 negado B2 ou B3 B2 negado também pode ser escrito como B3 XOR B2. Vamos agora obter a expressão lógica para G1.
Então, preenchendo o mapa de Carnot para G1, nós temos o mapa indicado aí no slide. Então, a expressão lógica para G1 pode ser obtida analisando-se que nós temos esse agrupamento de 4 termos, em que a expressão lógica desse agrupamento vai ser B2, B1 negado, e nós temos esse agrupamento destacado em azul de também 4 elementos, cuja expressão lógica é B2 negado, B1. Sempre lembrando que a expressão lógica B2, B1 negado ou B2 negado, B1 também pode ser escrita como B2 XOR, B1. E por fim, para obter a expressão lógica de G0, vamos preencher o mapa de Carnot, indicado aí no slide, e verificamos que para G0 nós temos dois agrupamentos. Nós temos essa primeira quadra destacada em vermelha, que a expressão lógica dessa quadra vai ser B1 negado B0, e nós temos essa outra quadra destacada em azul, cuja expressão lógica é B1 B0 negado. Sempre lembrando que B1 negado B0 ou B1 B0 negado é B1 XOR B0. Pois bem, como já elaboramos todas as expressões lógicas para a saída, encerramos o nosso projeto do conversor de binário para Gray. Então, nosso conversor de binário para Gray tem as expressões lógicas destacadas aí no quadrado verde. O diagrama de circuito lógico para esse conversor está indicado aí no slide. Verifique que esse diagrama de circuito contém apenas portas lógicas XOR. De fato, essa estrutura pode ser generalizada para entradas maiores do que 4 bits. Neste caso, o bit mais significativo Gray sempre é igual ao bit mais significativo do meu número binário. O restante dos bits Gray eles podem ser obtidos pegando-se o bit mais à frente binário e aplicando-se um XOR com o bit atual binário. Então, por exemplo, para obter G2, eu pego B3 e B2 e aplico na porta lógica XOR. Para eu pegar G1, eu pego o bit à frente, que no caso é B2, e pego B1, que é o bit atual, e aplico numa XOR. E para gerar G0, eu pego o bit à frente, que no caso é B1, e aplico no XOR com o bit atual, que no caso é B0. Então, com isso, nós podemos fazer conversores de binário para Gray com uma maior quantidade de bits de entrada, não necessariamente tendo que fazer a tabela da verdade desse conversor. Por fim, vamos estudar o conversor de binário de 4 bits para ABCD. Esse conversor ele tem como entrada um dado binário de 4 bits, ou seja, que pode assumir valores de 0 até 15, e gera como saída dois dígitos BCD, já que para representar valores de 0 até 15 eu preciso de dois dígitos BCD, o dígito da dezena e o dígito da unidade. O dígito das unidades vão ser 4 bits, e os dígitos das dezenas vai ser apenas um bit. Por quê? O máximo valor de dezena que pode ser representado nesse caso vai ser o valor 1. Porque na minha entrada binária eu só tenho valores no limite de 0 até 15. Então o máximo valor da dezena nesse caso é 1. Então para representar as dezenas eu só vou precisar de um bit, que eu estou denominando aí de E. Quando E for igual a 0, o valor das minhas dezenas vale 0. E quando E for igual a 1, o valor das minhas dezenas é 0001, ou seja, é 1. Então o que eu vou fazer é simplesmente elaborar a tabela da verdade, a conversão de um dado binário de entrada de 4 bits para dois dígitos BCD. Então eu tenho a tabela da verdade indicada aí no slide e vamos elaborar essa tabela da verdade. Na primeira linha eu tenho o binário de entrada 0. Então o valor das minhas dezenas é 0 e o valor das minhas unidades é 0 também. Então na coluna de saída referente a E, que é as dezenas, eu coloco 0. E nas colunas de DCBA, que refere-se às unidades, eu coloco 0. Na segunda linha, eu tenho o binário de entrada 1. Então, na coluna referente às dezenas, eu coloco 0. E nas colunas referentes às unidades, que é DCBA, eu coloco 1. Na terceira linha da tabela da verdade, eu tenho o valor 2. Então, na coluna referente às dezenas, eu coloco 0. E nas colunas referentes às unidades, que é DCBA, eu coloco 2. E eu vou fazendo esse procedimento até chegar no 9. Então, para a entrada 0011, na minha coluna das dezenas eu coloco 0. Nas minhas colunas referentes às unidades, eu coloco binário equivalente a 3.
0100, na minha coluna referente às dezenas eu coloco 0, nas minhas colunas referentes às unidades eu coloco o binário equivalente a 4. Quando a entrada é 5, na minha coluna referente às dezenas eu coloco 0, nas minhas colunas referentes às unidades eu coloco o valor de 5. Quando a minha entrada for 6, na coluna referente às dezenas eu coloco o valor de 0, nas minhas colunas referente à unidade eu coloco o binário equivalente a 6. Para minha entrada binária valendo 7, na minha coluna das dezenas eu coloco 0. Nas minhas colunas referente às unidades eu coloco o binário equivalente a 7. Quando minha entrada for igual a 8, na coluna referente às dezenas eu coloco 0. Nas minhas colunas referente às unidades eu coloco o binário equivalente a 8. E quando minha entrada for 9, na coluna das dezenas eu coloco 0. E nas colunas referentes às unidades eu coloco o binário equivalente a 9. Quando chega um binário equivalente a 10, o que acontece nesse caso? Nesse caso, as dezenas valem 1 e as unidades valem 0. Então, nessa linha, na coluna referente às dezenas eu coloco 1 e na coluna referente às unidades eu coloco o binário equivalente a 0. Para minha entrada valendo 11, o que eu vou fazer? Na minha coluna referente às dezenas eu coloco 1 e na minha coluna referente às unidades eu vou colocar o binário equivalente a 1. Para minha entrada valendo 12, na coluna referente às dezenas eu coloco 1, nas minhas colunas referentes às unidades eu coloco o binário equivalente a 2. Quando a minha entrada vale 13, na coluna referente às dezenas eu coloco 1, nas colunas referentes às unidades eu coloco o binário equivalente a 3. Quando o valor da minha entrada for 13, na coluna referente às dezenas eu coloco o valor 1 e nas colunas referentes às unidades eu coloco o binário equivalente a 3. Quando minha entrada for 14, na coluna referente às dezenas eu coloco 1, nas colunas referentes às unidades eu boto o binário equivalente ao 4. E por fim, quando chega a entrada igual a 15, na coluna referente às dezenas eu coloco 1 e nas colunas referentes às unidades eu coloco o binário equivalente ao 5. Então nós temos essa tabela da verdade. O que a gente vai fazer agora é projetar a expressão lógica para EDCBA em função das entradas B3, B2, B1 e B0. Então, para obter a expressão lógica para E, nós podemos primeiro desenhar o mapa de Carnot, que está indicado aí no slide. Então, a expressão lógica para E pode ser obtida verificando que eu posso fazer esse primeiro agrupamento, essa quadra, cuja expressão lógica é B3, B2. E nós podemos fazer esse segundo agrupamento, destacado de azul, cuja expressão lógica é B3, B1. Então a expressão lógica para E vai ser igual a B3, B2 ou B3, B1. A expressão lógica para D pode ser obtida também por mapa de Carnot. Então, desenhando o mapa de Carnot para D, nós temos um mapa indicado aí no slide. Então a expressão para D pode ser obtida analisando-se que eu só tenho esse par. E a expressão desse par vai ser igual a B3, B2 negado, B1 negado. A expressão para C também pode ser obtida por mapa de Carnot. E a expressão para C pode ser obtida analisando-se que nós temos esse primeiro agrupamento, uma quadra, cuja expressão lógica é B3 negado, B2. E nós temos esse segundo agrupamento, essa segunda quadra, cuja expressão lógica é B2, B1. Então a expressão lógica para C é B3 negado, B2 ou B2, B1. A expressão lógica para B pode ser obtida através também de mapa de Carnot. Então, desenhando o mapa de Carnot para B, nós temos um mapa indicado aí no slide. Neste caso, a expressão para B pode ser obtida verificando-se que eu tenho esse primeiro agrupamento de par, cuja expressão lógica é B3, B2, B1 negado. E depois nós temos esse agrupamento de quadra, cuja expressão lógica é B3 negado, B1. E por fim, a expressão lógica para A pode ser também obtida por mapa de Carnot. O mapa de Carnot para A está apresentado aí no slide também. E neste caso, para obter a expressão de A, é só verificar que nós temos esse grande agrupamento, no caso um octeto, cuja expressão lógica desse octeto é igual a B0. Então, nosso conversor de um número binário de 4 bits para BCD, ele tem as expressões lógicas indicadas aí no quadrado verde e o diagrama de circuito apresentado aí no slide. É importante dizer que esse conversor ele só funciona caso o meu dado binário de entrada ele for de 4 bits. Se meu dado binário ele tiver 5 bits de entrada, eu vou ter que refazer o meu projeto do meu conversor binário para BCD.
Existem algumas arquiteturas que conseguem fazer esse trabalho de conversão de binário para BCD de outra forma, mas neste caso, essas arquiteturas utilizam conceitos de circuitos sequenciais, que a gente vai estudar mais à frente no curso. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Na aula de hoje, nós vimos alguns exemplos de conversores de código binário. Então, conto com todos, espero que todos fiquem bem e até a próxima.